cura e a tua salvação sobre o nosso bairro, Deus. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo, Pai, e operando, Deus. Ninguém pode impedir. Para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Você que trouxe a sua oferta, separe aí a sua oferta, para nós estarmos louvando o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Quem sabe eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Quem for fiel no pouco, Ele te confiará mais. Se for fiel no pouco, seus passos guiará. Se for fiel no pouco, Ele te confiará mais. Se for fiel no pouco, seus passos guiará. Amém. Apresente a sua oferta ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso, pela oportunidade de poder ofertar ao Senhor com as nossas vidas, em primeiro lugar, e com as nossas ofertas. Meu Deus, abençoa teus filhos a 30, a 60 e a 100 por um, meu Deus, em nome de Jesus. Que teus filhos tenham, Senhor Deus, provisão para dividir com aqueles que não têm, em nome de Jesus. Que a tua prosperidade venha ser trazida à existência na vida de cada um dos teus filhos, de cada um dos meus irmãos, Senhor Deus, e que eles saibam em nome de Jesus que a maior prosperidade de todas é ter reconhecido ao Senhor Jesus como Salvador da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você que trouxe a sua oferta, pode vir aqui à frente prestar o teu culto ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Abençoa cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. E agora nós vamos chamar a pregadora internacional dessa noite. Depois da pregadora. Amém? Vamos chamar aqui a pregadora internacional dessa noite, que vai trazer uma palavra abençoada para a glória do nome de Jesus. Amém? Queria pedir os irmãos que ficassem de pé, tá? E profetizassem sobre a nossa irmã toda a bênção, tá? Vinda dos céus sobre a vida dela, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós profetizamos toda a sorte de bênção sobre a tua filha. Pedimos em nome de Jesus, Senhor Deus, que tu traga saúde, alegria, paz, prosperidade. Meu Deus, abençoa os filhos da tua filha, os netos.
Meu Deus, em nome de Jesus, que enquanto ela esteja aqui nos ensinando, prestando esse culto ao Senhor, o Senhor esteja trabalhando, Senhor Deus, em nome de Jesus, na casa, nos filhos, fazendo a tua obra. E em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a tua filha agora uma palavra vinda direta do teu trono, Senhor Deus, que possa mexer e falar dentro dos nossos interiores, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua filha desfrute de uma intimidade plena do Senhor essa hora, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. A paz, igreja. Queria orar, para agradecer a Deus pela oportunidade de trazer a palavra dele, e que a mensagem de hoje possa estar trazendo aos nossos corações, às nossas mentes, o conhecimento vindo direto dele, que não seja eu, que seja o Espírito Santo que traga essa palavra. Ele já deu essa palavra e foi confirmada hoje durante a escola bíblica. Então eu peço, Senhor, que o Senhor me use, Senhor, com a sabedoria vindo direto do teu trono, Senhor, para eu poder estar falando com os meus irmãos, Senhor, para eu estar transformando a minha vida também, ó Pai. E é assim que eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a palavra que eu trouxe hoje, para a gente conversar um pouco, está em João 5. Do 1 ao 15. E eu iria até mais, mas vamos do 1 ao 15 que está bom. Que é a cura de um paralítico, do paralítico de Betesda. E diz a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpestres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia e em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água se agitava, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém. Glória a Deus. Essa é uma palavra muito conhecida, já muita gente pregou. Podem sentar aí, igreja. Já a gente já escutou muita pregação sobre ela, Mas hoje, dentro dessa palavra, a mensagem que Deus está trazendo para a gente é que Jesus sonda o nosso coração. Aí vamos ver por quê, quando diz assim: depois que havia uma festa, Jesus estava saindo do segundo milagre dele e voltando a Jerusalém, E, quer dizer, ele vai fazer mais um milagre.
Normalmente as pregações que a gente ouve é em cima desse milagre, né? Dessa cura que ele fez, mais uma cura, mais um milagre de Jesus. Mas eu queria perguntar a vocês, aí diz assim, né, no 2, olha, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, o qual, né, quer dizer, essa palavra Betesda, que quer dizer, né, um lugar, né, de misericórdia, um lugar de cura, né, porque era um tanque, né, onde ali ficavam muitos enfermos, e Jesus sai de um lugar onde ele curou e vai num dia de sábado, né, que para os judeus é um dia sagrado, você não pode fazer nada a não ser ir para a sinagoga, né? Ele, num dia de sábado, ele vai naquele lugar para quê? Porque ali tinham enfermos, ali tinham pessoas paralíticas, né? E aí vai lá e diz assim, jazia grande multidão, né, de cegos, coxos, quer dizer, tudo que estava de ruim tinha ali, né, de mal, de doente, de enfermo. E por quanto o anjo descia, mexia as águas, aí ele perguntou, olha, eu queria só que vocês me dissessem na Bíblia de vocês, no 6, que faz uma grande diferença essa palavrinha, que Jesus disse-lhe, queres que ficar são? A de vocês diz são ou curado? Curado. Isso. Mas a palavra mais indicada neste momento, a minha diz são, tá? Seria são. Por quê? Quando eu falo que Deus sonda o coração da gente, olha o que esse homem diz. O enfermo responde, Senhor, não tem homem nenhum algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa palavra aqui, né, está mostrando, por que Jesus pergunta aí se ele quer ser são e não pergunta aí se ele quer ser curado? Né? Por quê? Porque a palavra são, né, ela tem tanto a característica de ser curado em termos de saúde, como no sentido de que inconformidade com a razão. Né? Inconformidade com a razão, você ser justo, você ser verdadeiro, porque aquele homem, quando ele bota a culpa no outro, eu estou dependendo do outro, que o outro me leve, né? Aquele homem se faz de vítima. E a vítima, a vitimização, né? O vitimismo, né? Como a gente diz, aquelas pessoas, né, que se lamentam, aquelas pessoas que estão sempre, né, na condição, eu não fiz isso porque fulano não me chamou, eu não fiz aquilo, eu não estudei porque eu não tinha condições, né? Então, essa pessoa que se faz de vítima, na verdade, o vitimismo é uma forma de orgulho. Porque a vítima, o que ela faz? Ela se lamenta para chamar a atenção para ela, né? E a mensagem, nesse sentido, é que quando Jesus pergunta se ele quer são, Jesus já está dizendo assim, olha, você quer ser modesto? Você quer assumir as suas responsabilidades? Porque você está jogando a culpa no outro. Jesus já sabia o que ele ia falar, né? Jesus já vai na frente, né? Então, você quer ser modesto? Você quer ser humilde? O Jesus estava perguntando isso aí, né? E esse homem bota a culpa no outro, porque essa é uma das características do orgulhoso. O orgulhoso, ele não assume responsabilidade pelos atos dele, né? O orgulhoso, ele acha que os outros têm que fazer por ele, né? Então, esse homem diz, ninguém me leva lá, né? Vocês imaginem qual é a situação de uma cama. A gente vê, né, moradores de rua, a gente imagina. Então, imagine o que era a condição aquela cama, né? 38 anos. 38 anos, aquele homem na mesma condição, sem se mexer, chamando a atenção para ele, né? E o orgulho, além disso, o orgulho tem mais 5 disfarces, tá? Que cada dia a gente pode ir falando deles, porque a igreja precisa ser curada do orgulho, porque depois a gente vai ver o que acontece dentro da igreja quando tem pessoa orgulhosa.
né? E a gente às vezes não sabe que aquela situação, né? Por exemplo, aquela pessoa que você dá um presente, ela diz, não precisava se incomodar, né? Não precisava gastar seu dinheiro com isso. Ali atrás dessa pessoa existe uma pessoa orgulhosa, que ela só quer dar, porque ela dando, se ela recebe, ela imagina que o outro tem controle sobre ela. Então, e também ela não respeita, né, a questão que diz assim, é melhor dar do que receber. Então, o outro pensou nela, o outro teve amor por ela, o outro teve, né, pensou de agradar a ela, e ela não leva isso em consideração. Então, é uma forma de orgulho, assim como existe mais 4, né? Mas vamos falar desta daqui, né? Então, aí olha o que Jesus diz para ele: levanta. Ele se mexe, cara. Meu Deus. Né? A mulher do fluxo de sangue, quem é mulher aqui sabe, né, o que é os dias de fluxo de sangue. Né? Agora a Deus já não tem mais. Né? Mas as mulheres sabem a dor. Aquela mulher se rastejou, né? Passou no meio daquela multidão e foi. E esse homem estava 38, ele estava na cama que devia estar imunda, né? Mas o que quer dizer essa cama? Essa cama quer dizer todas essas mazelas que esse homem já carregava esse tempo todo, né? Porque a cama é um lugar que a gente não é, que a gente deita, que a gente descansa, né? Para aquele homem era o lugar do comodismo. Eu vou ficar aqui, é o lugar do comodismo. Então Jesus fala para ele: levanta. Tem algumas curas que Jesus dá a mão. Essa ele dá uma ordem, levanta. Quer dizer, para ver se esse homem vai se mexer. Pô, cara, sai do teu lugar, se mexe. Mexe, porque a sessão vai se mexer. Aí ele diz, Jesus diz mais: toma a tua cama. Quer dizer, leva as tuas mazelas, né, para que essas mazelas, né, fiquem, né, você imagine que você está, se você está são, você está curado dessas mazelas, mas você precisa lembrar da onde eu te tirei. E quando ele carrega essa cama, né, além dele lembrar da onde Jesus tirou aquela cama serve de testemunho, né, que tem uma pessoa que cura, que curou ele. Amém. Né? Então, essa cama é todas aquelas coisas que a gente traz do passado, né, só para a gente lembrar da onde Jesus tirou a gente, né, e para mostrar aos outros que Jesus tirou. Então, essa cama é só simbólico, no sentido, né, de que é aquele lugar de humilhação, aquele lugar de enfermidade, aquele lugar de miséria, aquele lugar da onde Jesus te tirou, daquela imundície da onde Jesus te tirou, né, da imundície do mundo. E Jesus ainda fala mais, e anda, quer dizer, sai, né, não fica parado esse tempo todo. Então, essa mensagem que Jesus está trazendo para a gente é que este homem orgulhoso, ele esperava que alguém que fizesse por ele, que alguém olhasse para ele, entendeu? Isso é característica do todo orgulhoso, né? Ele não quer assumir, né, que ele é orgulhoso, ele culpa o outro e ele tem uma baixa autoestima. Quando é o ponto? Porque tem aquele orgulhoso que todo mundo conhece, né? Que é o orgulhoso soberbo, do nariz em pé, né? Quando a gente fala em orgulho, a gente imagina o soberbo, mas o orgulho tem outros disfarces, né? E a gente precisa ser curado de cada um deles, entendeu? Por quê? Porque o orgulho, né, foi a condição que deixou o diabo sair de querubim e cair, né? Para que a gente não caia também, né, como está caindo. E a gente está vendo o que está acontecendo na igreja, e depois a gente vai falar sobre isso aqui. Mas vamos continuar. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado.
Então os judeus disseram àquele homem, né? Perguntou quem curou ele, quem estava carregando a cama no sábado. Aí Jesus está querendo mostrar, quando manda levar ele a cama no sábado, é que a lei, né, é menos importante do que o que Jesus faz. É menos importante, né, do que Deus, do que você ter amor por curar o outro. Né? Então, o sábado é para ser respeitado pelo judeu, porque foi o dia que Deus descansou, aí eles descansam também. Tá? Mas Jesus, logo depois, se a gente for seguir no capítulo, e eu sugiro aos irmãos que leiam todo o capítulo 5, porque vai ser importante para a gente entender o que a gente está falando hoje. Né? Jesus vai dizer quando depois os homens vêm questionar ele, né, por que ele está curando no sábado, ele diz: meu pai não descansa, meu pai está trabalhando até agora. Aí os homens, além de ficar, né, irritados porque ele estava curando no sábado, tá? Ainda dizer que é filho de Deus, né? E aí, voltando a esse paralítico, e respondeu-lhe mais uma vez: aquele que me curou, ele próprio me disse: toma tua cama e anda. Quer dizer, mais uma vez ele responsabilizando o outro e tirando a culpa dele. Não fui eu, não. Né? E esse homem depois ele volta no templo, né? Ele encontra Jesus, né? E ele diz que, Jesus diz para ele assim, ele sabe que aí ele conhece que é Jesus, e Jesus diz para ele: eis que já estás são, né? Não peques mais. Então, quer dizer, Jesus já sabia, né? Mostrou a ele que ele carregando aquela cama, né? Era uma forma dele se humilhar e saber de onde ele foi tirado, né? Então, para que ele não pecasse mais dentro da questão do orgulho, né? Então, esse homem, mais uma vez, ele não reconheceu. Se a gente lembra a história dos 10 leprosos, né? Voltou, que era de Samaria, era um samaritano, voltou glorificando a Deus, né? Se prostrou nos pés de Jesus e adorou Jesus. Esse homem fez isso? Esse homem foi grato? O orgulhoso não tem gratidão, porque ele acha que o que tu faz para ele é porque ele merecia, e nós não somos merecedores de nada. Né? Então, né, essa mensagem, né, primeira coisa que ela diz: Jesus limpa o ambiente, né? Ele limpa tudo, né? Ali ele significava não só aqueles enfermos que estavam ali, que ele foi para curar, né? Mas também todas essas questões que a gente carrega do nosso passado enquanto nós estávamos no mundo, né? Além disso, né, e nós não dependemos do homem. Porque enquanto aquele homem olhava para o anjo, olhava para quem estava, né, ele esqueceu de olhar para aquele que podia curar ele, que era Jesus. E quantas vezes tem pessoas por aí, né, que ficam esperando, né, dizendo assim: eu não me separo do meu marido porque eu ainda dependo do dinheiro dele. Eu já escutei, cansei de escutar isso, né? Eu não faço isso porque eu dependo de fulano de tal, né? Aqui Jesus está mostrando, né, para esse homem que ele não tem que depender do homem. Quando ele olha para o homem, ele esquece de olhar quem está do lado dele, que pode curar. Então, quando a gente olha para o outro, fica esperando do outro, a gente não vai ter nada, vai ter 38 anos deitado numa cama sem fazer nada, né? Isso também mostra a gente o seguinte, né? Cada um de nós, aí vamos vindo para a igreja, né? Cada um de nós tem um chamado, né? Deus já nos conhece desde o ventre da nossa mãe, não é isso que ele diz? E se ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, ele tem um plano, um projeto, né, e um propósito para a nossa vida, né? Então, o que acontece? O projeto da vida para esse homem
né? Se ele tivesse se mexido, né, ele estaria numa condição diferente, né? Então, o propósito de Deus, de cada um de nós aqui dentro da igreja, Deus tem um propósito. E às vezes a gente, do nosso orgulho, diz assim: eu queria cantar igual a Renata, mas eu não tenho dom para isso. Esse não é meu chamado, entendeu? Eu admiro quem é novo, eu acho lindo, mas se eu começar a louvar aqui dentro com a minha voz, a igreja vai ficar vazia, porque eu não tenho dom para isso. Paulo, né, na sua sabedoria, ele vai falar isso, né? Quando ele diz assim: eu não sou menor do que vocês. Acho que é Romanos, pastor. Ele diz: eu não sou, ou é Coríntios. Eu não sou menor que vocês. Quando ele está falando dos falsos apóstolos, né? Ele falou assim: eu tenho uma maneira rude de falar, mas eu sou conhecedor da ciência. Então, cada um de nós tem um dom. E muitas vezes a gente fica olhando para o irmão, né, dizendo assim: eu queria ser igual a ele. E a gente tem que lembrar, né, que nós somos um corpo. E o corpo, né, o coração tem sua função, né, o cérebro tem a sua função, e cada um tem a sua função dentro da igreja também. E a gente, se a gente não quiser seguir Jesus como a multidão, e sim andar com Jesus, que é diferente, né, a gente tem que assumir a nossa posição dentro da igreja, né? E a posição, né, vai depender do propósito que Deus tem para a gente. Mas às vezes a gente está dentro da igreja e continua 38 anos sentado na cadeira sem andar, sem fazer nada, né, para Deus. E se você está dentro de uma igreja, com certeza é porque Ele tem um propósito para você. E aí Paulo, né, fala assim em Efésios: uns, né, são para profetas, outros são para apóstolos, outros são, né, para pregar, outros são para intercessores. Então, não adianta você dizer que não tem. Não, eu não sei fazer nada. Tem um propósito para você, tá? E aí você, às vezes o teu propósito, né, é chegar, né, e servir. Mas aí você acha que aquilo é pouco. Mas aí Paulo também vai falar assim: não penses além, porque o diabo pensou além, né? Com o orgulho dele, ele pensou além. Ele era um querubim majestoso, né? Cheio de pedras e tudo mais, e ele queria ser mais do que o propósito que Deus tinha para ele. Então hoje tem muita gente caindo, né? Muito pastor, muito profeta, muito falso apóstolo, caindo pelo orgulho, caindo porque está querendo ir além. E Paulo adverte aos falsos apóstolos, né, que não queira ir além, fique dentro da moderação, de acordo com a sua fé, né, daquilo que Deus propôs para você, né? E Jesus depois ele fala com esse pessoal que ele cura no sábado, porque ele é filho de Deus, mas ele também vai dizer, né, que ele só faz o que Deus mandar. Ele disse: eu só faço o que o meu Pai manda, né? Então a gente tem que seguir isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai, é a obrigação da gente, enquanto cristão, né, melhorar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Para isso, aumentar a nossa fé. Ler a palavra, ouvir a palavra, né, orar. Esse relacionamento com Deus que vai aumentando a nossa fé, que a nossa fé não seja, né, um motivo para a gente se colocar numa posição de superior. Porque na mesma medida que a minha fé e o meu relacionamento com Deus aumenta, a minha humildade tem que aumentar junto, né? Então meu orgulho tem que cair. Eu não tenho que ficar com orgulho porque eu vou pregar naquele dia.
eu, né, vou fazer um congresso lá fora. Não, você tem que ser e se especializar no melhor que você puder ser. Entendeu? Então, se o teu propósito naquele dia é levar a palavra, você tem que tentar, né, que a tua fé, né, faça de forma com que você, né, seja o mais humilde possível, porque senão você vai cair no mesmo pecado do diabo, que é o pecado do orgulho. Né? Então, às vezes, né, a gente precisa lembrar da cama da onde Jesus tirou a gente, né, para lembrar, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou, se eu tenho um cargo dentro da igreja, né, eu não sou melhor que ninguém, porque o Senhor, né, Ele tem um propósito específico para uma pessoa específica, num tempo específico e num lugar específico. Então, quer dizer, se o meu lugar é ser obreira, né, Deus vai me levantar a obreira, né, no tempo dele. Né? E o tempo aqui, a gente está falando tanto no tempo, né? Por exemplo, que tem gente que diz assim, pô, aquele cara, hoje nós falamos sobre isso na escola bíblica, chegou agora da igreja, já vai ser levantado, chegou agora da igreja, já vai pregar, e eu estou aqui sentado, estou aqui deitado, 38 anos, não fiz nada dentro da igreja, como você se mexeu? Porque às vezes você não sabe a vida daquele cara, não sabe o relacionamento dele com Deus. E aí a gente também falou daquela, né, da parábola do homem que começou, aquele que começou o trabalho às 6 da manhã e aquele que só teve 1 hora de trabalho e ganhou a mesma coisa. Porque para Deus é isso. Ou você é obreiro, ou você é pastor, ou você é presbítero, ou você é diácono. Você fez o papel bem? Tá, então você vai ganhar a mesma coisa de Deus, que é a misericórdia, que é o amor de Deus, que é a salvação. Né? Todos vamos ganhar a mesma coisa. Tá? Embora o propósito de vida dele, para cada um, é diferente. Paulo fala isso. Né? Paulo diz isso, cada um, né, tem a sua função dentro da igreja. Mas o orgulho é que não nos permite, por isso tem muito crente sair da igreja. Entendeu? Porque ele diz assim, eu queria pregar. Gente, mas se o dom dele não é pregar, né? Se o dom dele é servir, se o dom dele é dançar, se o dom dele é cantar, né? A gente tem que lembrar da época de Moisés. Tinha a tribo que era, né, que era dos sacerdotes e tinha dos levitas. Né? Então, a gente tem que lembrar do espaço de cada um. E que eu não sou, determino o meu tempo. Né? Por exemplo, o pastor na época da pandemia estava em São João de Meriti. Ele hoje está aqui, em 2023, ele está em Maricá. Né? Então, o tempo, o espaço, né? Quem tem o controle é Deus. E Jesus ensina isso nesse capítulo. Né? Então, a gente tem que ter gratidão pelo lugar que Jesus nos colocou, que Deus nos colocou. Né? E eu conto a minha história particular, que eu, antes de conhecer Jesus, eu tinha uma bronca, gente, mas eu tinha uma bronca, porque eu nasci numa família pobre. E eu tive síndrome de pânico com 12 anos. Né? E aí eu comecei a despertar queria conhecer a mente humana. Mas eu queria ser psiquiatra. Não queria ser médica, psiquiatra. Nasci numa família pobre, que eu não pude ser médica, porque eu tinha que trabalhar, né? Não podia estudar o dia inteiro, medicina não sabe estudar o dia inteiro. E eu falei, bom,